Quando Klay Thompson está em chamas, ele se transforma em uma força imparável na história da NBA. Ele é o detentor de diversos recordes da liga, incluindo mais cestas de 3 em um jogo e mais pontos em um quarto. Apesar de sua habilidade como arremessador ser inegável, Thompson também foi reconhecido por sua defesa de alto nível. No entanto, nos últimos anos de Golden State Warriors, Klay Thompson não entregou performances do jeito que o torcedor estava acostumado a ver, incluindo o fatídico jogo de play-in contra o Kings, onde Thompson ficou 0 de 10 nos arremessos de quadra, junto com sua primeira temporada no Dallas Mavericks, que está sendo abaixo das expectativas. Nesse vídeo, você verá o quão absurdo Klay Thompson foi no seu prime e também verá como aconteceu a queda no seu jogo. Sua jornada teve início com uma vantagem genética notável. Julie, sua mãe, brilhou nos campos de atletismo e vôlei universitário, enquanto seu pai, Michael Thompson, foi a primeira escolha geral do draft da NBA em 1978. Depois de dominar o ensino médio ao lado de Kevin Love, apesar das ofertas de universidades de renome como Michigan e Notre Dame, Thompson hesitou devido à falta de garantia de uma vaga inicial. Ele explorou outras opções, incluindo o estado de Washington, onde deixou sua marca indelével durante uma sessão de treino improvisada. Sem qualquer preparação formal, Thompson impressionou a todos ao acertar impressionantes 26 arremessos de 3 consecutivos, sendo 48 de 50 no total, demonstrando seu talento nato e habilidade excepcional. Sua opção por ingressar na Universidade de Washington pegou muitos de surpresa, mas acabou sendo uma escolha brilhante. Desde o primeiro ano, ele se estabeleceu como titular e liderou a conferência em média de 30 pontos por jogo. No entanto, Thompson não se contentou com isso. Ele permaneceu incansável em seu treinamento, dedicando-se constantemente à sua melhoria. Seu árduo trabalho foi recompensado nos anos seguintes, quando ele foi selecionado para o primeiro time da PEC-10 e liderou a conferência em pontuação, estabelecendo novos recordes de arremessos pelo caminho. Isso o levou a declarar-se para o draft da NBA em 2011. Durante sua entrevista preliminar com o Warriors antes do draft, Thompson foi questionado sobre suas atividades de lazer. Ele respondeu de forma simples, mencionando sua preferência por praticar arremessos. Embora tenha sido selecionado como a 11ª escolha no draft da NBA de 2011 pelo Golden State Warriors, Thompson não demonstrou grande entusiasmo em se juntar à equipe. Crescido como fã do Los Angeles Lakers no sul da Califórnia, ele hesitou em se unir ao Warriors, dado o histórico recente da equipe nos playoffs. No início da temporada, Thompson conquistou rapidamente a confiança do técnico Mark Jackson, com o seu excelente arremesso de longa distância e sua disposição para enfrentar qualquer desafio defensivo. Naquela época, ele mantinha um perfil discreto, sem sequer interagir com Stephen Curry. I don't think me and Steph said a word to each other the first year, to be honest. Klay encerrou sua temporada de estreia com 12,5 pontos por jogo, 41% dos arremessos de 3 pontos, e foi reconhecido como integrante do primeiro time de novatos daquele ano de 2011-2012. Após o término da temporada, Thompson passou todo o verão na academia, dedicando um mês inteiro exclusivamente ao aprimoramento de suas habilidades defensivas. Durante a mesma temporada de 2012, o Golden State recrutou Harrison Barnes e Draymond Green. Apesar da relativa juventude da equipe e da incerteza sobre os papéis dos principais jogadores, os Warriors demonstram uma melhora significativa, acumulando 47 vitórias e garantindo uma vaga nos playoffs. Com a saúde de Stephen Curry finalmente restabelecida e Andrew Bogut protegendo o garrafão, Klay Thompson emergiu como terceiro maior pontuador da equipe, ficando apenas atrás de Stephen Curry e David Lee. Thompson teve uma média de 16 pontos por jogo e converteu mais de 200 arremessos de 3 pontos na temporada, percentual de arremesso de mais de 40%, um feito que ele repetiria em mais 7 ocasiões ao longo de sua carreira. Apenas 41 jogadores na história da NBA realizaram essa façanha, e apenas Stephen Curry a alcançou mais vezes que Klay Thompson. Em janeiro de 2013, após Thompson marcar 32 pontos em um jogo da temporada regular contra o Cavaliers, o técnico dos Warriors, Mark Jackson, proclamou que Thompson e Curry formavam a melhor dupla de arremessadores da história da NBA. Apesar de terem jogado juntos por cerca de 50 jogos na época, Thompson e Curry combinaram para 483 cestas de 3 pontos até o final da temporada, estabelecendo o recorde de mais cestas de 3 pontos feitos por uma dupla na história da NBA até aquele momento. Nos playoffs da NBA, os Splash Brothers lideraram os
Warriors, além do Denver Nuggets, e a eficiência nos arremessos de Thompson aumentou ainda mais durante essa fase. No segundo jogo do segundo turno contra o Spurs, Thompson registrou 34 pontos, convertendo 8 de 9 tentativas de 3 pontos. No entanto, os Spurs acabariam ganhando o título naquele ano. Em 2014, Thompson e os Warriors continuaram a mostrar melhorias significativas. Thompson mantinha uma média de 18 pontos por partida, agora com seu tradicional arremesso de longa distância e uma defesa impressionante na linha de perímetro, graças ao seu próprio trabalho árduo, o aumento do tempo de jogo de Draymond e a adição de Andre Iguodala. Os Warriors, com essa combinação, tiveram a quarta melhor defesa da liga e encerraram a temporada com 51 vitórias, o melhor desempenho desde 1992. No entanto, a derrota na primeira rodada dos playoffs para os Clippers em 7 jogos foi um golpe duro. Após essa eliminação, Mark Jackson foi demitido. It was a difficult decision, but we believe he's got a bright future, and we felt it was the time to make a change. O Golden State nomeou Steve Kerr como seu técnico principal, uma das decisões mais acertadas desse milênio em termos de treinamento. Kerr, assim como Jackson, reconheceu o talento de arremesso de sua equipe, mas ele queria amplificar ainda mais essa habilidade. Os Warriors adotaram um estilo de jogo mais acelerado, aumentando o número de tentativas de arremesso de 3 pontos, o que rendeu o apelido de ritmo e espaço para sua abordagem moderna de basquete. O ataque dinâmico de Kerr, baseado em movimentos constantes e cortes, deixava os adversários em uma situação difícil, ou ceder uma enterrada fácil, ou permitir um arremesso de 3 pontos para um dos Splash Brothers. A chegada de Shaun Livingston e a promoção de Green para o time titular acrescentaram mais 2 peças-chave ao quebra-cabeça, enquanto a utilização de formação de um small ball com Green atuando de pivô apresentava um desafio sem solução para as defesas adversárias. Os Warriors conquistaram o recorde da franquia com 67 vitórias, tendo a melhor defesa da NBA e o segundo melhor ataque. Seu índice foi 10,2, foi o 7º melhor da história da liga. Thompson, por sua vez, teve uma média de mais de 20 pontos por jogo pela primeira vez em sua carreira, mantendo uma precisão impressionante próxima do famoso 50-40-90 na temporada, além de garantir sua primeira seleção para o All-Star Game. Assim, em 23 de janeiro de 2015, Thompson alcançou uma zona raramente experimentada, não apenas no basquete, mas em todos os esportes. Em uma vitória por 126-101 sobre o Sacramento Kings, ele registrou 52 pontos, estabelecendo um novo recorde pessoal. Porém, no terceiro quarto daquele jogo, ele marcou 37 pontos, estabelecendo um novo recorde da NBA para pontos em um único quarto, acertando todos os 13 arremessos que tentou, incluindo 9 bolas de 3, também um recorde da liga para um único quarto. Foi um desempenho surreal, mais reminiscente de um videogame do que da vida real. No entanto, apesar dessas conquistas, os Warriors ainda não eram considerados favoritos ao título. Muitos analistas duvidaram que um estilo de jogo tão dependente de arremessos pudesse resultar em um título, argumentando que a equipe precisava de um jogador dominante no garrafão. Os Warriors estavam determinados a provar que essas previsões estavam erradas. Eles avançaram pelos adversários na Conferência Oeste, chegando às finais de NBA e conquistando o título contra LeBron James, encerrando uma seca de 40 anos para a franquia. Embora não tenha sido destaque das finais, Thompson teve uma média de 19 pontos por jogo nos playoffs de 2015 e foi o segundo melhor jogador no time titular. Continuando sua trajetória de melhoria, Thompson elevou ainda mais o seu jogo em 2016. Aperfeiçoou sua pontuação, eficiência e habilidades gerais. Apesar de sempre ter sido excelente em movimentar-se sem a bola e converter arremessos, ele aprimorou sua capacidade de criar jogadas, tanto para si mesmo quanto para os seus companheiros. Thompson mais uma vez foi selecionado para o All-Star Game e venceu o concurso de arremesso de 3 pontos. Contudo, isso foi apenas um destaque em uma temporada regular praticamente impecável. Todos os principais jogadores do Warriors continuaram a evoluir individualmente e, devido à continuidade e entrosamento, tornaram-se uma força invencível. Em 2016, os Warriors quebraram o recorde de vitórias em uma temporada anteriormente detido pelo Chicago Bulls de 1996, encerrando a temporada regular com 73 vitórias e 9 derrotas. A equipe teve a melhor classificação ofensiva da história da NBA naquela temporada e liderou a liga em quase todas as principais categorias estatísticas. No entanto, a busca pelo recorde teve o seu ônus e os Warriors entraram nos playoffs exaustos. Quando Stephen Curry se machucou no segundo jogo da primeira rodada, as preocupações aumentaram. Ele ficaria mais de 2 semanas fora de ação, tendo jogado apenas 2 metades na série de abertura.
Entretanto, Klay Thompson assumiu a liderança, conduzindo os Warriors para uma vitória de 4-1 na série contra os Rockets, registrando uma média incrível de 31 pontos com uma precisão surreal de 50% nos arremessos. Curry eventualmente se recuperou para as finais de conferência, mas o desempenho impecável de Kevin Durant e Russell Westbrook manteve os Warriors à beira da eliminação, com o Thunder liderando a série por 3-1 após 4 jogos. O Golden State conquistou a vitória no 5º jogo, mas no 6º jogo estiveram atrás do placar por boa parte da partida, chegando a estar em desvantagem de 2 dígitos. Foi principalmente devido ao desempenho excepcional de Klay Thompson que conseguiram permanecer competitivos. E então, no último quarto, Thompson entrou em uma dessas sequências incríveis, acertando 5 arremessos de 3 pontos absurdamente difíceis, impulsionando os Warriors para a vitória com um total de 41 pontos, incluindo 11 bolas de 3. Assim nasceu a lenda do Game 6 Klay, e com o ímpeto do seu lado, os Warriors também conquistaram a vitória no jogo 7, avançando para as finais. Na final enfrentaram o mesmo adversário, porém desta vez com Kevin Love e Kyrie Irving em plena forma, o que tornou o Cavs muito mais perigoso. Após 4 jogos, os Dubs lideravam por 3-1 e parecia que nada poderia deter seu ataque dominante. No entanto, após o 5º jogo, em uma entrevista pós-jogo, Klay Thompson, conhecido por sua discrição, cometeu um grande erro ao provocar LeBron James. People have feelings and people's feelings get hurt even if they're called a bad word. I guess his feelings just got hurt. Isso causou uma reação em cadeia e os Cavs conseguiram vencer o 5º jogo fora de casa, bem como o 6º em sua própria quadra. No jogo 7, Kyrie Irving acertou um dos maiores arremessos das histórias das finais, levando o Cavs à vitória, e os Warriors perderam o título, apesar de uma temporada que parecia perfeita. No entanto, essa derrota acabou sendo uma bênção disfarçada, já que permitiu aos Warriors adquirir Kevin Durant. Se tivessem vencido o título, é improvável que Durant se juntasse à equipe, mas a derrota tornou óbvia a necessidade de uma adição de peso como ele, o que se revelou ser um encaixe perfeito. Os Warriors de 2017 foram inegavelmente um dos melhores times de todos os tempos, registrando 67 vitórias e superando seu próprio recorde anterior para a melhor classificação ofensiva da história da NBA. Eles também ostentavam a 2ª melhor defesa da liga, com Draymond Green conquistando o prêmio de jogador defensivo do ano. Com 2 MVPs da liga em seu auge, Stephen Curry, Kevin Durant e Klay Thompson, que se destacava como o melhor armador bidirecional da NBA. Eles eram praticamente imbatíveis. Apesar das sugestões de alguns especialistas de que Thompson deveria aceitar um papel secundário para Durant, ele se recusou e entregou a melhor média de pontuação da sua carreira com 22 pontos por jogo. O momento mais marcante da temporada e possivelmente da carreira de Klay Thompson ocorreu em 5 de dezembro contra o Pacers. Curiosamente, o dia começou de forma desastrosa, com os Warriors tendo uma sessão matinal e o Klay não compareceu. Ele simplesmente não apareceu porque dormiu demais. Provavelmente sentiu-se envergonhado, mas a maneira típica de Klay, ele não disse uma palavra antes do início do jogo. Então algo incrível aconteceu. Klay marcou 40 pontos no primeiro tempo e atingiu um total de 60 pontos em 29 minutos de jogo, e tornou-se o primeiro jogador na história da NBA a marcar 60 pontos em menos de 30 minutos. O mais fascinante foi que Klay driblou a bola apenas 14 vezes e teve a posse de bola por apenas 90 segundos em todo o jogo. Foi uma exibição magistral de catch and shoot demonstrada por Klay. É o encaixe perfeito para os Warriors, pois ele não precisa da bola para ser eficaz. No entanto, durante os playoffs de 2017, Thompson enfrentou dificuldades em seu arremesso, registrando os piores playoffs ofensivos de sua carreira. No entanto, sua defesa contra adversários como Damian Lillard, Patty Mills e Kyrie Irving foi impecável. Os Warriors, com sua abundância de talento, podiam superar uma noite do ruim de um dos seus All-Stars. Dominaram todos os oponentes, encerrando os playoffs com um impressionante recorde de 16-1, ainda hoje a melhor porcentagem de vitórias da história da NBA na pós-temporada. Em 2018, tanto Thompson quanto sua equipe mantiveram uma performance consistente e excelente. Embora os Rockets tenham representado um desafio nas finais do Oeste, os Warriors venceram a série em 7 jogos e depois derrotaram LeBron nas finais para conquistar um 3º título em 4 anos. No início da temporada 19, Thompson teve um péssimo desempenho nos primeiros 7 jogos, com apenas 5 acertos em 36 tentativas de 3 pontos e falhando em alcançar os 20 pontos em qualquer partida. Entretanto, ele teve outra atuação explosiva contra o Bulls, estabelecendo um novo recorde da NBA ao marcar 14 arremessos de 3 em um único jogo em apenas 3 quartos, superando a antiga marca de Stephen Curry, que era de 13. Thompson registrou 52
32 pontos em apenas 27 minutos, convertendo 14 de 24 de 3 pontos e 18 de 29 no total. Klay igualou um recorde da NBA ao converter suas primeiras 10 tentativas de arremesso de 3 pontos em direção à pontuação de 44 pontos em uma vitória sobre o Lakers. Thompson também conquistou a sua 5ª seleção consecutiva para o All-Star Game naquele ano, mas talvez ainda mais significativo, ele recebeu o reconhecimento merecido ao ser nomeado para o 2º time de defesa da NBA. Thompson também se destacou por sua habilidade em entender a tendência dos jogadores adversários e antecipar seus movimentos. Sendo indiscutivelmente o jogador mais condicionado da liga, ele percorria cerca de 2,5 milhas em cada jogo, garantindo que sua resistência nunca diminuísse, o que tornava difícil para os seus marcadores de NBA acompanhá-lo. Ao longo de suas 8 primeiras temporadas de NBA, Klay Thompson demonstrou uma durabilidade excepcional, perdendo apenas 25 jogos nesse período. No entanto, durante outra aparição nas finais, ele sofreu uma ruptura no ligamento cruzado anterior no jogo 6. Apesar de sua lesão, sua determinação e competitividade o levaram a querer retornar ao jogo, mesmo que isso significasse jogar com a lesão no joelho. Entretanto, lamentavelmente para Klay Thompson, ele foi obrigado a perder a temporada completa devido à lesão. Quando estava se preparando para o seu retorno, foi novamente atingido por outra lesão, dessa vez rompendo o tendão de Aquiles. Essas duas lesões significaram que ele enfrentou as piores lesões em um curto período de 16 meses. Após 941 dias fora da quadra, Thompson finalmente fez seu retorno na NBA em 8 de janeiro de 2022. Marcando 17 pontos contra o Cleveland. Embora sua mobilidade, explosão e desempenho defensivo não estivessem no auge, ele ainda era um atirador excepcional. Thompson manteve uma média de 20 pontos por jogo na temporada regular e 19 nos playoffs, contribuindo para outro título do Warriors e deixando sua marca na história. Ele é como o exterminador do futuro, silencioso mas determinado em sua missão. Enquanto a missão do exterminador é matar John Connor, a de Thompson é de vencer jogos para os Warriors. A queda de Klay Thompson nas temporadas 22-23 e 23-24 foi difícil de ignorar. Após o título em 2022, muitos esperavam que ele reencontrasse seu ritmo de vez, mas a realidade foi diferente. Na temporada 22-23, Klay até teve bons momentos, com jogos de alto volume de 3 pontos, mas a inconsistência passou a ser um problema sério. A defesa, que já foi uma das suas maiores armas, não era mais a mesma. E em muitos jogos ele parecia o jogador tentando provar que ainda era o mesmo de antes, forçando arremessos e decisões erradas. Na temporada 23-24, a situação piorou. Klay perdeu o posto de titular em alguns momentos, viu sua minutagem cair e a eficiência despencou. Com médias de pontos mais baixas desde o início da carreira e queda clara no aproveitamento de arremessos, ficou evidente que o tempo e as lesões cobraram um preço alto. Ele ainda teve partidas em que brilhou, mas virou um jogador irregular, algo impensável quando lembramos do Klay cirúrgico dos tempos áureos. A frustração dele era visível, e a pressão sobre seu futuro no Warriors só aumentava. Após o fatídico jogo contra o Kings, Klay Thompson, depois de 13 temporadas no Golden State Warriors, foi parar no Dallas Mavericks jogar com Luka Doncic e Kyrie Irving. Klay Thompson teve um início promissor com o Mavericks, destacando-se em sua estreia com 22 pontos e 6 cestas de 3, estabelecendo um recorde da franquia para uma estreia. Ele continuou a demonstrar sua habilidade nos arremessos de longa distância, alcançando a marca de 200 cestas de 3 na temporada, tornando-se o segundo jogador na história da NBA, ao lado de Stephen Curry, a atingir essa marca em pelo menos 10 temporadas. A saída de Luka Doncic para o Lakers em fevereiro de 2025 foi um golpe significativo para o Mavericks. A troca, que envolveu a chegada de Anthony Davis, gerou controvérsias e críticas por parte de torcedores e analistas. Pouco tempo depois, Kyrie Irving sofreu uma lesão no ligamento cruzado anterior, afastando-o das quadras por pelo menos 12 meses. Thompson expressou sua frustração com a situação, afirmando: "É difícil estar sem ele este ano porque ainda temos grandes objetivos. As lesões têm sido terríveis, mas ainda amo nosso time." Apesar dos desafios, Thompson assumiu um papel de liderança, buscando manter a competitividade da equipe. Klay Thompson pode até não ser mais aquele jogador implacável que fazia 37 pontos em um único quarto ou metia 60 pontos com menos de 15 dribles. Mas é impossível contar sua história sem lembrar o peso das duas lesões graves que ele sofreu: o rompimento do ligamento cruzado anterior e logo depois o tendão de Aquiles. Essas lesões não só tiraram Klay das quadras por mais de 2 anos, mas também impactaram diretamente sua mobilidade, explosão e confiança, influenciando a queda do seu desempenho. Quando discutimos o legado de Klay, posso afirmar com confiança que ele foi um dos melhores jogadores de catch and shoot da história, se não o melhor. Thompson liderou a NBA em pontos de catch and shoot todos os anos desde 2014, e ele marcou 1,25 pontos por posse ao arremessar de 3 em screens em toda a sua carreira. Poucos jogadores na história da NBA se moveram sem a bola como Klay Thompson,
e ele pode ser facilmente comparado a Ray Allen, Reggie Miller e Rip Hamilton, todos que Thompson se inspirou para melhorar no seu jogo. Porém, com mais velocidade, mais altura e envergadura maior, o Prime Klay era melhor defensor que todos esses. E o mais importante, era um arremessador mais eficiente. Então isso significa que o Klay pode ser considerado como o melhor arremessador da história, correndo sem a bola, e provavelmente o segundo melhor arremessador de todos os tempos, atrás apenas de Stephen Curry.